Você está no canal Espiritualidade Boas Histórias. Gratidão pelo seu prestígio ao nosso canal, né? Se você puder, deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal, né, para poder continuar assistindo às nossas boas histórias, né? Essa semana nós estivemos viajando, né? Então nós fomos a Uberlândia, né, aqui em Minas Gerais, e estivemos na casa de parentes, né, na casa da Cassiane, do Germano, dos meninos, né, que eles têm, o Luca, o Caio e a Júlia. Nós fomos levados até lá pela família da minha esposa, né, minha esposa Luísa e minhas cunhadas a Neuza e a Nilda. Então nós agradecemos, né, a vida, essa oportunidade, né, de termos viajado e visto a família, os amigos, né? E na terça-feira agora, dia 13 de setembro, né, nós fomos levados ao Centro Espírita Obreiros do Bem, onde a gente assistiu uma palestra chamada Encontros Libertadores, proferida por Marco Antônio Breves, né? Foi uma palestra muito interessante que nos fez refletir e eu achei legal trazer para você que nos prestigia, né, no nosso canal, o tema, né, Encontros Libertadores. Bom, a simpatia do palestrante e o seu desejo de nos transmitir uma mensagem útil foram tamanhos que agora, ao relembrar-lhe o sorriso convidativo, confesso que me parece que a palestra foi feita para mim em particular, né? Essa é a impressão que nós tivemos. O Marco Antônio nos pediu que lançássemos um olhar para a estrada que percorremos e que nos esforçássemos para nos reconciliarmos com o nosso passado, pois aquela estrada é que nos trouxe onde estamos hoje. A despeito dos buracos, das curvas perigosas, dos barrancos, dos tombos que levamos, dos trechos que nos acreditávamos perdidos, porém, nos piores momentos da nossa caminhada, dávamos de cara com Jesus, e todo encontro com o Divino Amigo nos colocava de volta no caminho, nos libertando assim do atraso, pois o Pai infinitamente bom nos aguarda ansioso, nós, seus filhos pródigos, para poder nos abraçar e fazer festa pelo nosso retorno ao lar. Pois ouvi as palavras de Jesus saindo pela boca do amigo palestrante, e Jesus me disse que preciso deixar para lá a culpa e o pecado e passar a acreditar que sou digno da felicidade. Como foi mesmo que o filho pródigo falou em Lucas, capítulo 15, versículos 17 a 24? E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. Ei, saudade de filho não é fácil. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha perdido
tinha se perdido e foi achado, né? Bom, partindo dessas palavras que nós ouvimos na palestra do nosso companheiro, né, o Marco Antônio Breves, eu digo por mim, né, quero crer que no final de minha jornada o Pai estará me esperando. Não precisa ser com um bezerro cevado, né? Uma xícara de café com pão de queijo já vai estar de bom tamanho. E nós dois vamos nos sentar e minha alma será tomada pela satisfação de estar em casa e de ser infinitamente amado pelo Pai, apesar dos meus tropeços, dos meus erros, dos meus pecados. E Ele, o Pai, rirá satisfeito pelo meu retorno ao lar, o que encherá o meu coração de paz e de alegria. Tá? Então essa é a essência o que foi a palestra do nosso companheiro lá no Centro Espírita Obreiros do Bem, né? Acontece que não é só isso, né, que aconteceu lá, né? A palestra nos chamou a atenção, né? Olha para trás, dá uma olhadinha e veja o percurso, né, que foi vencido, as dificuldades que foram superadas, né, e perceba que tudo que você passou serviu para você chegar aonde você está. No meu caso, eu tive a felicidade de formar uma família, de criar 2 filhos que hoje já são homens, né? Uma moça e um rapaz que eu adoro de paixão. E agora, olhando para trás, vendo todas aquelas coisas, os tombos, os tropeços, os perrengues, eu só posso agradecer a Deus por me encontrar num momento que dá para a gente fazer uma reflexão a respeito da nossa trajetória. E pensando em todas aquelas dificuldades, em tudo que a gente passou e venceu, a gente só pode dar graças a Deus por Ele ter nos dado força e não deixado a gente desanimar e ter nos pegado pela mão nos momentos de dificuldade e nos arrastado caminho adiante, né? Bom, a gente estava lá na casa assistindo a palestra quando nós fomos, né, procurados por um espírito que estava lá. E na hora que ele nos viu, falou, poxa, que legal, vocês vieram aí de Araxá, Minas Gerais, né? Estão aqui nessa casa. Mas o mais engraçado é que o palestrante, ele não era daquela casa, ele veio de uma outra casa palestrar lá. Então esse encontro foi uma armação, né, que a espiritualidade fez para que a gente chegasse até esse ponto que nós estamos agora. Eu estar contando essa história para você, né? E o espírito que estava lá, ele percebeu a oportunidade, olha, tem uma oportunidade, tem alguém aqui que consegue me ver, me ouvir, e eu tenho 2 histórias para contar que eu adoraria que fossem publicadas, né, que fossem postadas, fossem transformadas em vídeo e passadas adiante para que as pessoas refletissem, né? Ainda mais nessa época que a gente está, né? Daqui a alguns dias nós teremos eleição aqui no nosso país, né? Vamos eleger nossos políticos, né? Aqueles que nos representam. Então, evidentemente que a espiritualidade não ia perder a oportunidade de dar uma palavrinha a respeito desse momento, né? A política também faz parte, né? Então, o nosso amigo espiritual, satisfeito, chegou para a gente, perguntou se a gente poderia ouvi-lo, a gente, com o maior prazer, nós o ouvimos, meditamos a respeito do que ele nos falou e chegamos à conclusão que realmente são 2 boas histórias e resolvemos colocá-la aqui no nosso canal, né? Então vamos lá. Na nossa ida ao Centro Espírita Obreiros do Bem, em Uberlândia, enquanto assistimos à palestra de Marco Antônio Breves, Encontros Libertadores,
Na última terça-feira, dia 3 de setembro, fomos abordados por um amigo espiritual que nos pediu que recebêssemos 2 pequenas histórias que ele gostaria de ver publicadas no canal Espiritualidade Boas Histórias. E após meditarmos sobre o conteúdo das mensagens, constatamos que elas têm tudo a ver com os encontros libertadores que nomeiam a palestra que assistimos. Né? A primeira das mensagens fala de um encontro com o bom senso. Um encontro difícil de acontecer nos dias de hoje, quando todos somos donos da verdade e ninguém quer ouvir o outro, apesar de termos 2 ouvidos e apenas boca. O que, segundo o palestrante, demonstra que aprenderíamos mais se nos esforçássemos em ouvir mais do que falar. A segunda mensagem diz respeito à nossa crença limitante, que por maior que seja a nossa vontade de trabalhar pela melhoria geral, pouco podemos, na verdade, fazer para que algo mude, quanto mais melhore. Trata-se de uma mensagem que fala do nosso encontro com a esperança. E ela pode ser sintetizada com o pensamento de Chico Xavier, que diz o seguinte: o Cristo não pediu muita coisa, não exigiu que as pessoas escalassem o Everest ou fizessem grandes sacrifícios. Ele só pediu que nos amássemos uns aos outros. Eu já usei esse pensamento do Chico uma vez em algum dos nossos vídeos, não me lembro qual. Mas que é um pensamento que diz tudo, né? O Cristo, o que ele quer de nós? Ele quer que a gente mude o mundo? Quer. Mas ele não quer que a gente mude o mundo realizando grandes façanhas. Nós não somos super-heróis, né? Nós somos seres humanos que estamos aqui para aprender o amor. Né? Então ele quer que a gente faça o que puder pelo nosso irmão, toda vez que for possível. Isso já basta. Né? Então, sendo assim, a primeira história eu vou contar para você chama Biscoitos Recheados. Essa aí fala do nosso encontro com o bom senso. Maria detestava a avó, pois a velha queria que ela aprendesse a cozinhar. E Maria não queria terminar os dias dela na cozinha, que nem a avó e a mãe. Ela tinha planos de ensinar aos outros coisas mais importantes que as coisas da cozinha. Então, detestar a Maria não era muito de detestar, de não gostar da avó. Não, de forma alguma. Ela achava que o que a avó fazia não era importante. Né? Às vezes a gente vê uma pessoa que a gente ama profundamente, né? A mãe, a avó, o pai, fazendo coisas simples. Né? E a gente não dá aquela importância. Enquanto faltam aquelas coisas simples, né, que a gente realmente dá importância para elas. E a gente vê o tanto que as coisas simples é que são as mais importantes, não é verdade? Ela diz que as coisas de cozinha não eram importantes. Né? Imagina a gente viver sem as coisas da cozinha, não é verdade? Bom, porém, como ainda não era senhora do próprio nariz, Maria se viu obrigada a prestar atenção nos ensinamentos da avó, que fazia com que a neta repetisse tudo o que ela, a avó, havia falado inúmeras vezes, até decorar. E Maria acabou decorando um monte de receitas durante os anos que passou debaixo da tutela da vovó. Até que finalmente a avó se foi e Maria fez questão de se esquecer dela e de suas receitas. Principalmente da receita dos biscoitos, né, que a avó adorava e que vira e mexe obrigava a neta a fazer. A Maria esqueceu da avó, né? Mas de vez em quando batia na cabeça dela a avó falando: se tudo der errado, Maria, faça biscoitos, pois assim com o dinheiro da venda, você não passará fome. E eu não conheço ninguém neste mundo de Deus que não adore os meus biscoitos. Quem ama a gente está sempre preocupado com a nossa barriga, né? Fazer biscoitos para encher a nossa barriga e ensinar a gente a fazer para que a gente possa encher a barriga dos outros, ganhar dinheiro para a gente poder encher a nossa. Minha vovó é sabida, né? Quando Maria se lembrava dessas palavras ditas pela avó, Maria se arrepiava toda. Porém, por mais que ela tentasse apagá-las na mente, de vez em quando a voz da vovó ressoava nos ouvidos dela, falando dos biscoitos.
mais velha, né? Mais velha um pouquinho, dona da própria vida, formada em comunicação e jornalismo. Maria era a encarnação da verdade. Eu sou pai de 2 filhos, que estão numa fase mais ou menos essa da Maria, e eles têm certeza absoluta que eles sabem tudo. Não sei se você que está me ouvindo, seja filho ou seja pai, né, me compreenda. Né? Mas é por aí. Né? Então a Maria, né, ela era a própria encarnação da verdade, estando sempre pronta para mostrar o erro alheio e desmentir o que era falso ou inventado, né? Com tanta sabedoria, né, Maria não tardou a passar a acreditar que tinha solução para todos os problemas do mundo nas mãos. Era só fazer o certo e pronto. Como o jornalismo obrigava Maria a prestar muita atenção às coisas, ela se ligava não apenas nas notícias do mundo em geral, mas também às notícias do mundo daqueles que a rodeavam. E não perdia a oportunidade de analisar os problemas alheios, processá-los e fazer com que o problemático, né, enfiasse goela abaixo a solução resultante do processamento da Maria. Né? Como Maria era considerada uma pessoa muito perigosa, pois todos tinham medo que ela lhes revelasse os segredos da alma, que ela tinha o poder de radiografar com o seu olhar aguçado, além do poder de também ligar os pontos com enorme facilidade, fazendo a verdade aparecer, todos evitavam se abrir para ela, né? Mesmo que fosse apenas uma fresta, temerosos que Maria pudesse enfiar a mão pela fresta, né? Escancarando-lhes todas as coisas sombrias que escondemos dentro de nós às 7 chaves. Entretanto, Maria não ligava para os cuidados alheios e sempre que se sentia compelida a descobrir a verdade, acabava por descobrir também um meio de perscrutar a alma aflita, trazendo à luz os piores segredos. Maria era jornalista terrível, né? Mas não só das notícias em geral, mas também da notícia da vida dos outros, né? Que ela queria dar solução para todo mundo. Ela achava que tinha a verdade nas mãos e que tinha que salvar o mundo, né? Bom, Maria acabou ganhando inúmeros prêmios, né, jornalísticos por sua astúcia, mas perdeu todos os amigos, afugentando quem lhe fosse simpatizante, pois queria analisar cada um deles, descobrir-lhes os defeitos e obrigá-los a seguirem uma conduta que, devidamente pensada, os levaria à solução de seus problemas. O amigo perdulário, né, esse que gasta muito, para Maria, devia parar de gastar. O amigo pão duro tinha de parar de não gastar, né? Passar a gastar um pouco, para deixar de ser pão duro. A prima feia precisava se cuidar, fazer plástica, ginástica, ir ao salão de beleza. A prima bonita devia tomar cuidado com os olhares invejosos e procurar não aparecer tanto, apenas os momentos estratégicos que lhe rendessem olhares interessantes. O tio chato devia aprender a ser mais simpático, e o tio brincalhão a ser mais sério, e o sério a ser mais brincalhão. Enfim, não havia ninguém no caminho de Maria que lhe escapasse da corrigenda. E como nem todo mundo gosta de ter as orelhas puxadas, quando viu Maria, segurava as olheiras e baixava a cabeça na esperança de que não fossem vistos por ela. Dom da verdade duro, né? Como os amigos lhe faltavam e também a família, sobrou a Maria os debates em que ela confrontava os mentirosos, políticos corruptos, empresários inescrupulosos, falsos profetas que viviam às custas da exploração da fé e por aí vai. Preparava-se Maria para sair, pois ela tinha um compromisso de cobrir um debate eleitoral entre os principais concorrentes a um importante cargo público, estando ela com a tela do celular iluminada, mostrando a Maria as perguntas capciosas, cheias de insinuações e provocativas de sempre. Aquelas perguntas capazes de tirar qualquer um do sério, fazendo assim o circo pegar fogo para a felicidade da audiência do debate.
fosse presencial ou virtual, sedenta pela revelação dos podres alheios, a fim de justificar diante de sua própria consciência. Não é verdade? Quando ela se deparou com o espelho e viu que ela havia perdido a beleza e a juventude, e que seu reflexo era de uma mulher decadente, dona de uma barriga desproporcional. Quanto mesmo teria sido o início de tamanha degradação física, pensou Maria se olhando no espelho. Bom, aí nesse trecho do texto, a gente vê que a gente gosta muito de ver o circo pegar fogo, gosta muito de saber dos podres dos outros, para que a gente possa sentir menos os nossos próprios erros, né? Maria, então, se lembrou de sua primeira investida como repórter, quando teve que entrevistar um suposto estelionatário. E como haviam lhe dito que ele gostava de belas mulheres, ela havia feito uma dieta, musculação, comprado um belo vestido e sapatos de salto e dado um jeito de ser convidada para uma festa em que o dito cujo estaria. E como ela estava bonita, Maria se lembrava, sem barriga alguma, maquiada, um batom vermelho pegando fogo, marcando sua boca, cabelos penteados, um sorriso estelar no rosto, mas agora ela não precisava de nada daquilo. Todos sabiam quem ela era e sabiam que quando ela chegava era para tirar o couro fora de alguém. E no debate que aguardava, não seria diferente. Maria amava o que fazia. Porém, a cobertura do terrível debate e que os candidatos mais se preocuparam em atacar uns aos outros, que mostrarem o que poderiam fazer pelo bem dos eleitores, não lhe trouxe a alegria habitual desejada, mas desgosto e cansaço, o que levou Maria a procurar um médico. O primeiro médico mandou Maria para o segundo, que por sua vez a mandou para o terceiro, e após inúmeras consultas, Maria concluiu que só lhe restava aguardar pela morte, pois havia sido unânime o parecer de todos os médicos entendidos no assunto com quem ela havia consultado, que ela não tinha mais de 6 meses de vida. O bicho pegou pro lado da Maria, né? Como ela vivia naquele mundo cheio de discussão, de debate, de raiva, de ódio, de disputa, onde cada qual querendo impor a sua verdade para o outro, né? O corpo da Maria não aguentou, né? Pois é, saía Maria do consultório de um médico, quando passou diante do centro espírita Obreiros do Bem. Parou, vendo o cartaz chamando para a palestra, e entrou bem no momento em que o palestrante falava a respeito do capítulo 20 do Evangelho de Jesus, segundo o apóstolo Mateus, versículos 1 a 16. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça e lhes disse: vão também trabalhar na vinha e eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, e nona, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, responderam eles. Ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse a seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando dos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde e cada um recebeu 1 denário.
Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais. Mas cada um deles também recebeu um denário. Quando receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia? Mas ele respondeu a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que eu lhe dei. Não tenho direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Maria ouviu aquilo, né? E se lembrou, né? Que já havia ouvido aquela história pela boca de um padre, né? Quando foi com a avó à missa. E que disse à avó que estava de acordo com os trabalhadores, pois a verdade era que o patrão era injusto. Foi então que Maria ouviu do palestrante que mesmo que a última hora do dia se avizinhe, ainda é tempo de trabalharmos e ganharmos o devido salário, evitando assim que terminamos o dia como necessitados da caridade alheia para comprarmos o pão da vida, que mata a fome da nossa alma. Maria saiu do centro espírita e agradeceu a Deus que a justiça dele era diferente das dos homens, pois sua última hora havia chegado e ela não havia ganhado com o que comprar o pão da vida. Deitada na cama, só, sentindo-se completamente desamparada, Maria se lembrou das palavras da avó, pois tudo havia dado errado, segundo o que Maria pensava, né? Ela queria ter salvo o mundo, queria ter feito a verdade vigorar, ter derrotado o mal, né? Ter conquistado a glória. Mas agora ela estava lá deitada numa cama, né? Com uma doença, né? Prestes a desencarnar, não é verdade? Então o que ela fez? Ela se levantou, foi até a cozinha e fez alguns biscoitos. E ela viu que ficaram deliciosos e decidiu enviá-los. Deixa eu ver aqui. E decidiu enviá-los para os amigos e parentes, em vez de apontar-lhes os defeitos e obrigá-los a acatarem as verdades que Maria estava acostumada a dizer para todo mundo, né? E ela colocou os biscoitos nas caixinhas e em cada caixinha de biscoitos ela colocou um bilhete com a seguinte pergunta: gostou? E depois botou uma observação embaixo: se acha que o biscoito pode ficar ainda mais gostoso, me envie este bilhete de volta com a sua opinião, que eu lhe serei eternamente grato. Surpreendidos com a tamanha gentileza, todos que receberam a caixinha de biscoitos responderam Maria, uns agradecendo, outros sugerindo recheios para os biscoitos, e Maria fez biscoitos recheados de agradecimentos e outros com recheios diversos, e como tinha feito tantos biscoitos que já não sabia o que fazer com eles, doou o excesso para uma casa de caridade, onde passou a frequentar. Lá no Centro Espírita Obreiros do Bem, arrumou amigos que empolgaram Maria a abrir um negócio. E quando a loja de biscoitos recheados abriu, todo mundo foi experimentar os biscoitos que Maria havia aprendido a fazer com a avó, com os amigos e os parentes que ela tanto amava. Maria adormeceu feliz naquela noite. E quando despertou no dia seguinte, percebeu que era observada pela avó. Seja bem-vinda, minha neta. Ela tentou se levantar e verificou que a enorme barriga que limitava seus movimentos não existia mais. E toda alegre se sentou à beira da cama ao lado da avó. O que foi feito da minha barrigona, avó? A velha riu. Aquilo que não parava de crescer dentro da sua barriga era orgulho, minha neta.
Mas como você teve a humildade de seguir o meu conselho e trocou orgulho por biscoitos, deixou a barrigona de herança para o seu corpo material. Contudo, é bom que saiba que se não tivesse me ouvido, ainda estaria carregando para cima e para baixo a sua barrigona. Que lugar é esse, vó? Nossa casa, claro. Maria então reconheceu o quarto da casa da avó, em que ela dormira tantas vezes. Preciso que se levante daí e venha me ajudar, pois temos muito trabalho a fazer, Maria. Trabalho? A vovó tornou a sorrir. Você já se esqueceu de que é dona de uma loja de biscoitos recheados? Pensei que ela tinha ficado para trás. Tudo que fazemos de bom e de mal nos acompanha, minha neta. Seguindo a avó, Maria venceu os corredores da casa, passou pela cozinha e saiu para o jardim, onde descobriu que sua loja se achava do outro lado da rua em que ficava a casa da avó. Curiosa, Maria entrou na loja e se admirou com a variedade de guloseimas. Porém, ela ficou realmente chocada ao descobrir que seus falecidos pais é que tomavam conta do estabelecimento. Vendo-os vivos e felizes, Maria os abraçou com lágrimas nos olhos. Entretanto, a avó de Maria tinha pressa e puxou a neta pela mão. Chega de choramingação. Depois você chora mais. Primeiro vamos ao trabalho. A velhota encheu uma van com biscoitos, mandou que Maria se assentasse no banco do carona e as duas partiram a toda. Por que tanta pressa, avó? Depois de se enfranharem dentro da Terra, através de um sem número de túneis, descendo até a escuridão no centro do planeta, Maria percebeu que o veículo estava entrando num lugar onde todas as pessoas se arrastavam carregando suas grandes barrigas, sendo que algumas delas mal saíam do lugar. A van parou, a avó de Maria abriu os fundos do veículo e uma fila de gorduchos se formou diante da porta aberta. E a velhinha foi distribuindo os biscoitos e os bilhetinhos em que inseria a pergunta: você gostou? Intrigada, Maria ia questionar a avó, porém a velhinha se antecipou dizendo: aqui todo mundo acredita que é a dona da verdade, por isso as grandes barrigas. Ah, avó, eles foram puxados para baixo pelo peso do orgulho? Muito bem, minha neta. E o que estamos fazendo aqui, vó? A velhinha sorriu. Aqui você é uma estrela, pois era para aqui que você estava destinada a morar. Porém, como você se livrou da sua grande barriga através de uma dieta à base de biscoitos recheados, e agora todos querem aprender as suas receitas. E o que eu digo a eles, vó? O que aprendeu, minha neta? Que cada qual deve cuidar da sua própria verdade, dentro de suas possibilidades, pois todos sofremos pelos nossos erros e defeitos e vivemos em função de aprendermos a superá-los, sendo que a maioria de nós vive caindo diante deles, necessitados que somos da ajuda do outro muito mais que de reprimendas, sendo o amor a maior e mais importante de todas as verdades. Pela primeira vez, desde que passara a acreditar que tinha resposta para tudo, Maria não sabia o que dizer. Vendo a dificuldade da neta, a avó sorriu e disse: diga a eles para fazerem biscoitos, ou bolo, pão, poesia ou música, ou abraços, ou o que souberem fazer, sem que haja qualquer interesse egoísta por trás do feito, e distribuí-los para quem está empanzinado de verdades cruéis e vazio de boa vontade, recheando todas essas coisas com amor. Bela história, não é verdade? Bom, chegamos então à segunda história, né? Que eu achei muito legal também, que fala de um encontro libertador, né, com a esperança, já que a primeira história fala de um encontro libertador com o bom senso, né, para a gente finalizar. Essa segunda história chama O Zé do Pote de Ouro, né? Vamos lá. O Zé do Pote sempre aparecia na hora da sopa fraterna.
A fome carregava ele até lá pela mão. A única coisa que o Zé tinha dele era o pote de barro que ele enchia com a sopa para tomar mais tarde, depois que a fome voltasse a incomodar. Quando ele então esquentava o pote, né? Ele ia na casa assistencial, tomava a sopa normalmente e depois, no fim da refeição, ele pedia para que o pessoal enchesse o pote com a sopa, porque quando chegasse mais tarde, né, ele poderia esquentar aquela sopa, né, e voltar a se alimentar. Foi um dia, o Zé viu o pessoal da casa de caridade tocando violão e cantando. Ele foi até o presidente da casa e pediu para tocar e cantar também. Mas como o Zé não sabia tocar violão e nem sabia ler, não ia adiantar dar um violão para ele, nem a letra das músicas. Mas como o Zé ficou muito triste, deram pelo menos as folhas em que estavam as músicas. E o Zé ficava balançando as folhas enquanto tentava acompanhar a cantarolação. Mas, sinceramente, nunca ouvi a voz do Zé até então. Acho mesmo que ele, se ele cantava, era pelo pensamento. Tadinho do Zé, né? Um homem pobre, né? Sem muito recurso intelectual, mas que tinha vontade de aprender. Todos temos, né? E o aprendizado nos faz melhores, não é? O aprendizado é a grande riqueza que a gente tem, porque através do aprendizado a gente passa a compreender o mundo e as suas belezas. Pois é. O violão tocava, o coral cantava, e o Zé com toda a sua pretidão, né? O Zé era pretinho, sua miséria e seus olhos arregalados, encostava contra a parede e ficava abanando com as folhas nas mãos. E quando a música acabava, dava para ver surpresa nos olhos dele, que nem a de uma criança cujo brinquedo lhe foi tomado. O Zé gostava de estar ali presente, misturado com as pessoas, mesmo sem entender muito o processo. Ele achava bonito, apesar de não saber como fazer, né? Dali, quando terminava o canto, né, o coral, levavam o Zé para o refeitório, onde ele comia a sopa com os outros Zés, uns com pote, outros sem pote, outros sem nada. Quem tocava o violão era o Mário. Ele era engenheiro e fazia o melhor que podia, sempre com boa vontade. Fã de música, Mário passara a vida sonhando e um dia recebeu o calor dos aplausos. Porém, como ele sabia que o sucesso era para poucos, se contentava em tocar violão para a plateia silenciosa e sem aplausos da casa assistencial antes das palestras. A Maria cantava no coral. Ela era esposa do Mário. E assim como o marido, também teve lá seus devaneios em que era ovacionada após cantar Elis Regina e depois de uma vida com os pés fincados no chão, pelo menos se divertia cantando músicas evangélicas. A Bernadette também cantava no coral, mas a praia dela era dispositora. E, sem dúvida nenhuma, ela é quem mais sabia na casa para poder expor, pois tinha como missão ensinar o Evangelho para aqueles que não conheciam e que procuravam a casa, e se empenhava em aprender para poder ensinar, apesar de ter consciência de estar muito longe de ser um Chico Xavier. Vixe, nós também, né? Outra do coral era a Lúcia, que também comandava a cozinha, humilde da casa, apesar de ser uma colecionadora de receitas que aprendia através da internet, verdadeira conhecedora virtual da arte da gastronomia. Né? Então, esses trabalhadores, assim como nós, são pequenos trabalhadores, né? Mas a gente sabe que o bem é feito de pequenos bens, né? Não são grandes acontecimentos que mudam o mundo. Né? O que muda o mundo são os pequenos bens que são feitos a cada instante, né? Até que o bem se torne um hábito. O hábito do bem é que vai trazer o reino de paz que Jesus fala ao nosso planeta. O exercício, a prática constante do bem, por menor que ele seja.
até que ele se torne uma coisa natural, que nós consigamos interiorizar a prática do bem. Pois é, fazia tempo que todo ano o coral se inscrevia num concurso de corais, mas nunca ganhava. E ficou aquela dúvida se valeria a pena a inscrição no ano corrente. Mas será que a gente escreve esse ano para concorrer no concurso de corais? Como ninguém dava solução para o dilema, alguém sugeriu perguntar aos orientadores espirituais o que eles achavam. E assim foi feito. E os orientadores mandaram dizer, através de um médium, que numa vida passada o Zé do Pote havia sido um talento e que se o pessoal do coral se empenhasse, poderia despertar-lhe as habilidades adormecidas. E uma vez recuperadas, as habilidades do Zé do Pote poderiam ser o que faltava para o sucesso do coral. O pessoal olhou para o Zé, viu aquele homem humilde, sem qualquer recurso, Porém, como todo mundo ali acreditava no orientador espiritual, falou, rapaz, o jeito é a gente investir no Zé, ver o que acontece. Sem grande empolgação, o pessoal do coral fez um plano para materializar o desejo dos orientadores. Mário ensinaria violão para o Zé, assim como uma leitura de partituras. Maria faria o Zé aprender a cantar. Bernadette se encarregaria de ensinar o Zé a ler e escrever. E Lúcia tentaria fazer o Zé enxergar o mundo pelos olhos dela. Já que o mundo dela era muito mais amplo do que o do Zé. Seria um grande desafio. O pessoal bem que tentou, mas parecia que daquele mato não ia mesmo sair coelho. E na véspera do concurso de corais, o máximo que o Zé rendeu foi conseguir cantar no coral sem ficar abanando com as folhas em que as músicas estavam escritas que ele carregava na mão. Passado o concurso, chega o Zé com seu pote e o entrega ao presidente da casa, que se espanta ao abrir o pote e vê um monte de medalhas de bronze ganhas no concurso de corais dentro dele. Como foi que encheu o pote, Zé? Bom, não levo jeito para tocar violão, nem para cantar, não sou um bom leitor ou escritor, nem cozinho bem. Porém, no intuito de aprender para me ensinar, o Mário se tornou um violonista melhor. A Maria, uma cantora melhor. A Bernadette, uma expositora melhor. E a Lúcia, uma cozinheira melhor. O Zé riu. Eles encheram o meu pote porque reconheceram que havia sido eu quem os motivara a serem melhores. Portanto, não fui eu que enchi o pote. Mas o que tem dentro do pote é o acréscimo de boa vontade dos amigos, que se superaram para me dar um acréscimo de amor, de forma que eu pudesse despertar um talento que não tenho, que na verdade peguei emprestado dos amigos. Amigos que só precisavam ser desafiados para se tornarem melhores. A vida não é dura à toa. São os desafios que fazem despertar os verdadeiros talentos, que promovem as verdadeiras mudanças, que nos levam a sair do nosso quadrado e realizarmos os nossos sonhos. Na verdade, poucos se dão conta do poder transformador da própria vida e da vida do outro que tem nas mãos. Zé suspirou. Hoje eu sei ler um pouco, escrever um pouco, conheço um pouco de música, cozinho um pouco e consigo enxergar um pouco mais das belezas do mundo. Admirado, com aquele discurso do Zé, aquele discurso maravilhoso, o cara nem abria a boca, de repente ele me dá um discurso desse, O presidente da casa decidiu chamar o Zé, a partir daquele dia, de o Zé do Pote de Bronze, não é? Já que as medalhas ganhas pelo terceiro lugar, o bronze é o terceiro lugar, a prata, o segundo, o ouro, o primeiro, o pessoal ganhou as medalhas de bronze no concurso de corais e colocaram no pote do Zé, como reconhecimento ao Zé, por ele ter sido o motivo que levou o coral ao sucesso, No esforço de poder transformar o Zé numa pessoa melhor, as pessoas que tentaram transformá-lo em uma pessoa melhor também foram transformadas em pessoas melhores, mais habilidosas, e as medalhas eram um certificado daquilo.
Então, admirado, o presidente da casa decidiu chamar o Zé, a partir daquele dia, de o Zé do pote de bronze, na esperança que ele continuasse a evoluir, levando aqueles que o estavam ajudando a evoluir também, até chegar a ser conhecido como o Zé do pote de ouro. Quem sabe, né? Quem sabe, né? O nosso potinho também de barro, não é? Somos feitos de barro, não somos? Uma vez que a gente se empenha em ajudar o nosso próximo a trabalhar para a caridade, a gente não melhore. E o nosso pote de barro vai se transformando no pote de bronze, e depois de prata, e depois de ouro. Belas histórias, não é? Olha, fica aqui nossos agradecimentos ao Marco Antônio Breves, ao pessoal da casa, né, que nos acolheu nessa palestra maravilhosa, Encontros Libertadores. Esse foi um encontro libertador para nós, porque podemos refletir a respeito do nosso passado. Né? Será que valeu a pena? Claro que valeu, né? Se a gente está aqui vivo, conversando com vocês, fazendo esse trabalho, né? Esse encontro com o pessoal da casa lá nos estimulou ainda mais, né? E nos rendeu duas belas histórias que nós estamos passando para vocês que nos ouvem, né? E nos deixaram empolgados para a gente continuar a nossa caminhada, né? Desejamos a você que nos prestigia o canal que você também reflita a respeito dessa visão que a palestra nos convidou a lançar sobre o nosso caminho, né? E que você também chegue à conclusão que valeu a pena, que continuou valendo a pena e que as coisas vão ficar ainda melhores, porque nós temos mais conhecimento, mais experiência, estamos caminhando para a medalha de bronze, depois para a medalha de prata, depois para a medalha de ouro. E no fim da caminhada, assim como a parábola do filho pródigo, teremos aprendido as lições que farão com que nós mereçamos o abraço do nosso Pai, que nos aguarda ansioso para fazer festa. Fiquem com Deus e até a nossa próxima boa história. A turma aí que nos recebeu em Uberlândia também, aos parentes, né, aos amigos. Fica aqui o nosso abraço fraterno, cheio de carinho e alegria. Vocês encheram a nossa alma de alegria e de satisfação. Fiquem com Deus também e até a próxima boa história.